Boa noite. Boa noite. O Brasil registra o menor número de casos diários de Covid desde janeiro. A Polícia Federal abre inquérito sobre suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da Covaxin. A OMS inclui a Coronavac no consórcio internacional COVAX. Depois de uma semana de alta tensão política, o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente Bolsonaro se encontram. Fux pede respeito aos limites da Constituição. E Bolsonaro diz que eles estão alinhados. Em meio aos maiores protestos populares em 30 anos, o governo cubano prende jornalistas. Em Fortaleza, a covardia de um homem registrada por câmeras de vigilância provoca revolta e investigação policial. 3 jogadores jovens e negros são vítimas de ataques racistas depois da derrota da Inglaterra na final da Eurocopa. E o skate é o destaque de hoje na série especial de reportagens sobre a ligação íntima dos brasileiros com esportes olímpicos. O Jornal Nacional está começando. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura anunciou hoje um aumento da população que passa fome por causa da pandemia. A assessoria de Iverson Araújo declarou que vai aguardar o curso da investigação para se pronunciar. A seguir, arquivada uma das ações judiciais contra o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. A Polícia Federal abre inquérito sobre a suspeita de prevaricação do presidente Bolsonaro no caso da vacina Covaxin. A Justiça Eleitoral de São Paulo arquivou por prescrição uma das ações da Lava Jato contra o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, por crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. O processo aberto em 2016 pelo então juiz Sérgio Moro apurava um empréstimo do Banco Chaim ao pecuarista José Carlos Bunlai. O Ministério Público Federal afirmava que os verdadeiros destinatários do empréstimo eram o PT e aliados do partido. Na decisão de hoje, o juiz Emílio Miliano Neto, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, considerou que, como a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para analisar o caso, o recebimento da denúncia não interrompeu o prazo de prescrição. A ação também prescreveu para outros 4 acusados no caso. A Fundação Nacional de Artes emitiu um parecer contrário a que um festival de música captasse recursos por meio da Lei Rouanet. O festival postou na internet uma mensagem em que se declara antifascista e pela democracia. No parecer, a Funarte fez uma série de menções religiosas. A seguir, os números da pandemia no Brasil. Os ataques racistas a jogadores da seleção inglesa de futebol. E a ligação dos brasileiros com um esporte que estreia nas Olimpíadas de Tóquio. O Fábio Turci traz os números da pandemia e da vacinação no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Fábio Turci, boa noite para você. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, boa noite para todos. De ontem para hoje, o país registrou 765 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, 534.311 pessoas morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas foram confirmados 18.824 novos casos. Esse é o menor número desde janeiro. O total chegou a 19.105.008. No gráfico, a gente vê que a média de novos casos por dia ficou em 44.705, com queda de 31% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Essa média vem caindo mais de 20% ao dia desde 30 de junho. Nesses dias, tivemos uma redução de mais de 10 mil casos na média móvel. Agora, a média de mortes. O número caiu 19% em 2 semanas. São
297 mortes por dia em média. A média de mortes vem caindo desde o fim do mês passado, mas ainda está num patamar muito alto. Agora o panorama pelo Brasil. Hoje 2 estados aparecem com alta na média de mortes, Acre e Paraná. O Paraná disse que a alta se deve a números de semanas anteriores e não reflete as últimas 24 horas. Em estabilidade são 4 estados e em queda 20 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Piauí e no Pará. A maior parte do mapa, portanto, está em azul. Agora os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou que 835.807 pessoas receberam a primeira dose e que 409.869 tomaram a segunda dose, ou dose única. Total do dia, 1.245.676. Até agora, 84.630.519 pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a quase 40% da população. 30.936.587 pessoas tomaram a segunda dose, ou a dose única, 14,61% da população. No mapa, o verde mais escuro indica os estados que mais avançaram na imunização completa. Os 5 que mais vacinaram foram Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Pará. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Bonner. Obrigada, Fábio. E o consórcio internacional COVAX incluiu a Coronavac na lista de imunizantes pobres. Pelo acordo anunciado hoje, as primeiras entregas começam ainda neste mês. Até setembro serão 5 vacs. O consórcio distribui também a AstraZeneca e a Janssen, num total de 11 vacinas. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, pediu desculpas hoje pelo que chamou de erro de julgamento ao decidir relaxar restrições contra a Covid. Depois de tela quente, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.